Olha esse discurso histórico, momento histórico, você vendo história sendo feita ao vivo pela sua TV, com transmissão ao vivo da CNN, no caso a CNN Internacional, com tradução ao vivo e simultânea de Nathalie Graue. Olha, vou chamar já a Fernanda Manhota, é um momento de arrepiar. E como sempre, não é só aqui que jornalista fustiga as autoridades, porque nos Estados Unidos funciona da mesma maneira. Vamos começar de trás para frente, porque esse grande finale foi maravilhoso, Fernanda Manhota. Então, o que eu te provocava aqui houve essa provocação no Catar e essa provocação na entrevista coletiva também agora em Washington. Olha só, a jornalista perguntou, quer dizer, não deu para ouvir a voz, né? A tradução era de uma mulher, mas o jornalista perguntou o seguinte: de quem é o crédito? É do governo Biden ou é do governo Trump para finalmente esse acordo? E o Biden ainda disse o seguinte, ele trouxe os elementos. Olha, é exatamente o acordo que eu propus em maio e que todo mundo aceitou. E mais, ele ficou um tempo ali no pronunciamento dele falando de que maneira, com o apoio dos Estados Unidos, durante o governo Biden, portanto, os Estados Unidos foram um a um, né, ajudando Israel a enfraquecer os seus adversários. Então, ele cita, olha, o próprio Hamas, né, com a eliminação de lideranças, né, a morte de líderes, dos combatentes, das estruturas do próprio Hamas. Aí ele cita o enfraquecimento do Hezbollah, a mudança no comando do Estado do Líbano, que, segundo ele, não apoia o Hezbollah, citou bombardeio de defesa aérea do Irã, enfraquecendo o Irã, também citou os Houthis, enfim, ele mostra ali elementos que dão a ele argumentos para dizer que o crédito é do governo dele. E aí, quando ele está indo embora, vira as costas, ela fala, tá, mas o crédito é de quem? É do senhor, é do Trump? Ele vira e fala, tá de brincadeira, né? É isso, Débora, soou um pouco irônico, não só porque é claro que ele vai defender o seu próprio legado e vai reivindicar para si os créditos, né? É papel dele, inclusive, fazer isso, mas porque, como você bem descreveu, todo o discurso que ele realizou foi justamente concedendo elementos, dando aí os indícios, né? Que levariam a concluir que é parte, né, do seu legado ter construído o momento que permitiu que, nesse instante, o acordo chegasse ao fim, né? Então, eu diria que os dois pontos centrais dessa argumentação que permite ao Biden reivindicar esse legado são justamente os que você destacou. Primeiro, ele vai dizer que o texto do acordo é o texto de maio, com poucas alterações, então muito antes, né, das eleições, muito antes de Trump, e depois ele vai dizer que não só o texto importa, então os termos que foram acordados são relevantes, como também as condições que tornaram esse momento possível. E aí, nesse sentido, é que ele vai falando sobre o enfraquecimento dessas várias lideranças e, enfim, adversários na região. Ele vai, portanto, defendendo a ideia de que os Estados Unidos, sob seu comando, né, tendo-o como o comandante em chefe, tomou as decisões de apoio, inclusive militar, financeira e etc., para garantir não só que Israel conseguisse se defender e atacar em alguns momentos, como também articulou mecanismos para o enfraquecimento dessa rede que tem diversos atores embrenhados na região do Oriente Médio e que permitiram que as partes sentassem para ter essa conversa. Em outras palavras, ele reforça um pouco aquilo do contexto que eu falava antes, né? Ele está basicamente dizendo que não é só o que vai ser negociado, mas é como e quando, né? A questão do timing que a gente trouxe mais cedo. Ele vai, nesse sentido, reivindicar para o seu governo o texto que foi aprovado em si, os mecanismos de negociação que ali foram utilizados e, principalmente, o fato de que, segundo a visão dele, teriam sido os Estados Unidos, do seu governo, os responsáveis por encurralar as partes ao ponto de que elas aceitassem, nesse momento, sentar-se à mesa. Ele, claro, deixa de dar ao Trump o seu crédito, como a gente já falou aqui, que é importante e, sem dúvida,
dúvida, houve um papel decisivo nessa reta final, mas ao mesmo tempo, Débora, é importante destacar que quando ele fala do novo governo, ele traz um discurso de união, né? Ele, inclusive, eu separei aqui exatamente a frase que ele disse que somos todos americanos e é isso que os americanos fazem, e deixa claro, sem de alguma forma afastar a participação do novo governo, né? Ele, claro, não enaltece, mas tampouco afasta, ele vai dizendo que houve sim uma coordenação e que ele aposta que caberá a esse novo governo implementar. E quando ele é questionado sobre se ele de fato acredita que o novo governo vai levar ao cabo, vai ir adiante com essas implementações, ele não hesita, ele diz que sim, né? Então demonstra confiança nessa continuidade, o que para um país polarizado como os Estados Unidos é algo importante. Quer dizer, ele poderia nesse momento de disputa, né, de créditos, ter, de alguma forma, isolado, né, o fator Trump e as lideranças indicadas pela transição, mas ele não fez isso. Então, é claro que ele defendeu a sua própria equipe, nomeou todo mundo, inclusive aqueles que eu citei um pouquinho antes, quando a gente estava comentando aqui a entrevista coletiva do Qatar, foi citando um a um dos grandes líderes aí que ele teve na negociação externa, mas ainda assim reconheceu o papel dessa transição. Acho que isso foi bem importante. E eu destacaria também, Débora, um elemento que ele trouxe logo no começo, né, em relação ao futuro, que é bem importante, inclusive. Ele diz que, ainda que eles saibam que a fase 2, eventualmente a fase 3, sejam as fases mais difíceis, sejam as fases mais sensíveis, como a gente também já tinha trazido aqui, e que talvez elas levem mais tempo para essa negociação poder, de fato, lograr êxito, ainda assim, segundo ele, isso não significa o encerramento definitivo do cessar-fogo. Ele dá essa informação, ele diz, olha, o cessar-fogo inicialmente está previsto para 42 dias, mas se as negociações da fase 2 e 3 ainda estiverem em andamento e requererem mais tempo, o cessar-fogo será mantido, ele será postergado. Então, enquanto haja negociação, haverá manutenção do cessar-fogo, o que é uma mensagem positiva de alento, porque a gente sabe que os próximos passos são os mais difíceis e haveria um risco muito grande em impor um tempo tão radical para esse processo, de modo que se no 42º dia isso não tivesse definido, tudo voltasse a estaca zero. Ele traz essa informação, portanto, que é parte das expectativas que estão sendo negociadas. Essa é uma informação bastante relevante, Débora.